Olá, boa noite a todos. Estamos reiniciando as aulas, né, agora em 2022, do Watching Safe. E a nossa primeira aula vai ser com o Maurício Anés, sobre segurança em ressonância magnética. O Maurício, ele é físico do Serviço de Física Médica de Radioproteção do HCPA. Ele é físico-médico do Serviço de Física Médica e Radioproteção do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ele é especialista em radiodiagnóstico pela BFM, também especialista em medicina nuclear. É supervisor de radioproteção pela medicina nuclear e membro efetivo da BFM e membro efetivo da ISMRM. Maurício, muito obrigada por ter aceito esse convite para a gente falar um pouquinho de segurança em ressonância nessa primeira aula do ano. Bom, Renata, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela apresentação também. Um tema tão importante, assim, tão rico, né, e bastante complexo, né. Eu queria agradecer, então, a todos que estão aqui agora de tarde com a gente, né, para a gente poder conversar um pouco a respeito de segurança em ressonância magnética, né. Apesar de a gente ter uma regulamentação relativamente recente, agora em 2019, que nos colocou a par de algumas questões em que a Anvisa provocou, né, os serviços a se organizarem e a planejarem, terem gestão em relação às suas unidades de ressonância magnética. Esse método ele já vem desde o início, desde que ele chegou até o país, ele vem, os fabricantes sempre tiveram uma preocupação e os próprios serviços tiveram uma preocupação em colocar e apresentar, né, requisitos de segurança para a operação em ressonância. Então, eu lembro muito bem de um dos equipamentos com o qual eu trabalhei, que os extintores de incêndio eles foram importados junto com o equipamento para poder atender aos requisitos que a norma do país de origem do fabricante colocava, né? Então, além disso, toda a sinalização, tudo isso providenciado pelos fabricantes. Hoje em dia, a gente já tem uma quantidade de recursos bem maior no país, né? Fornecedores que conseguem nos entregar parte desse ferramental, né? E a gente sempre se baseou muito com relação a instruções internacionais, né? E isso acaba seguindo até hoje, né? E, portanto, a gente consegue operar com uma certa tranquilidade, né, junto com as equipes de físicos médicos, técnicos e tecnólogos em radiologia, biomédicos, enfermeiros e médicos em radiologia, né, além de anestesistas também. Então, uma gama muito grande de procedimentos, né, uma gama muito grande de exames. Se estima uma quantidade grande de exames sendo realizada anualmente, né? A gente cada vez mais fazendo outros tipos de exames, tentando abranger o tipo de exame que a ressonância pode nos entregar, já que é uma ferramenta tão importante e ainda não parou de conseguir nos entregar informações cada vez diferentes e com uma qualidade bem importante para a medicina, né? O que a gente vai ver hoje são, eu vou abordar as principais fontes de risco que o exame apresenta, tá? Não vou falar em terapia, não vou falar em equipamentos móveis de ressonância magnética, tá? A gente pode até conversar um pouco depois, mas não vai ser o tópico dessa nossa conversa. Vou falar um pouco sobre as normativas internacionais, aquilo que define critérios de operação e fabricação dos equipamentos, como isso é colocado do ponto de vista nacional, né? Alguns itens importantes para a gente pensar com relação à à instalação desses equipamentos, né, nas unidades, nas áreas cedidas para colocar a ressonância magnética, né? E pontos que eu entendo que sejam importantes para a rotina de um trabalho seguro, né? Um outro tópico com o qual eu não vou tratar aqui é
a questão do uso de agente de contraste na ressonância, né? A Sociedade Paulista de Radiologia possui um manual de uso de contraste em radiologia, em radiodiagnóstico, que é amplamente usado no país inteiro. Tem radiologistas muito capacitados para conversar sobre isso, e já houveram outros seminários a respeito disso aqui. Então, assim, uma rápida revisão, né? Os equipamentos de ressonância magnética, eles têm basicamente duas configurações, né? Equipamentos abertos, fechados, mas independente disso, eles apresentam um campo magnético com uma densidade de fluxo magnético bastante elevada comparado ao do ambiente comum, né? Então, quando o paciente é colocado lá dentro desse campo magnético, a gente acaba tendo, observando que alguns núcleos que possuem um número atômico de spin diferente de zero, eles vão ter um comportamento que vai ser experimentado só na presença desse campo magnético, vai lembrar o comportamento de um ímã, né? E a relação entre o campo magnético externo, B0, com o campo magnético desse material, ele vai, numa visão mais clássica, ele vai apresentar uma relação de torque, que vai gerar um movimento de precessão. Esse movimento de precessão ele é dado pela equação de Larmor, né? E essa frequência de precessão é utilizada, então, para que o equipamento emita uma onda eletromagnética que tem uma frequência centralizada nessa frequência de precessão, para se obter o fenômeno de ressonância, né? Então, aqui tem um diagrama então, de uma sequência de pulsos de radiofrequência e de pulsos de gradiente, para, então, se excitar a região anatômica do paciente que se tem interesse, né, que está colocada lá no centro do equipamento, e então, para depois, com os gradientes, ainda fazer a parte de localização espacial e se coletar essa informação com preenchimento do espaço físico, né, o espaço K, e aí, através de uma transformada inversa, se obtém imagem de ressonância, né? Então, a grosso modo, é isso, né? A ideia de falar sobre isso é que aqui a gente tem fontes externas, né? Não naturais, né? Em intensidades muito elevadas comparado ao que a gente encontra na natureza, né? Então, a gente tem campos magnéticos de 0,23 Tesla até 3 Tesla, que é o que é utilizado clinicamente no país, né? A gente tem, hoje em dia, para pesquisa, equipamento de 7 Tesla no país também, né? Fora do país, esses valores aumentam, né? Mas são campos muito elevados. A gente tem campos de radiofrequência que vão da ordem de potências de dezenas de unidades de quilowatt, então, uma intensidade de radiofrequência bastante elevada. E, além disso, variações de campo magnético numa frequência bastante alta, que também não é aquilo que a gente está acostumado, a gente não tem nenhuma fonte natural com uma intensidade como a gente conhece, né? Então, essas fontes, então, elas acabam gerando risco, né? Tudo aquilo que a gente não tem de exposição natural, a gente tem que entender que tem um risco associado a essas exposições, né? Então, o campo magnético principal é uma das primeiras fontes de risco, né? Ela pode gerar o chamado efeito míssil para objetos que são ferromagnéticos, né? São objetos que são materiais que têm uma interação muito forte com o campo magnético e dependendo da exposição que eles têm, eles podem ser atraídos para o campo, né? Podendo ser acelerados e aí por isso se dá esse nome de efeito míssil, né? A proximidade com o campo ainda pode gerar um outro efeito, dependendo da característica desse objeto, né? Se ele for relativamente comprido, por exemplo, ele pode sofrer torque quando ele se aproxima do campo magnético, e ainda podem ter alguns efeitos fisiológicos que podem provocar, dependendo da intensidade do campo, podem provocar algumas sensações como náuseas, tonturas, vertigens, e até dependendo de como for essa variação, pode provocar algum tipo de taquicardia, né? Tanto o trabalhador quanto o paciente.
O campo magnético variável no tempo, que é promovido pelos gradientes de campo, ele pode provocar também neuroestimulação, né, periférica, pode provocar fibrilação ventricular, aquecimento em objetos condutores, até mesmo em tecidos condutores, né, ruído sonoro, né, então uma grande preocupação com os exames de ressonância, a gente vai ver um pouco mais adiante, são o ruído que os gradientes provocam pelas correntes altas que são induzidas nesses condutores e numa variação bastante alta, né? Já os campos de radiofrequência, eles têm a propriedade de provocar aquecimento, né, pela movimentação, pela vibração, na verdade, de moléculas, né, na faixa de radiofrequência com que se opera na ressonância, esse é o fenômeno que acontece, né? E, além disso, queimadura por contato é um outro efeito bastante comum, uma das principais causas de registro de eventos na ressonância, né? E um último risco, não menos importante, que é exclusivo para magnetos supercondutores, é a questão da criogenia, né? Então, a gente tem equipamentos onde o eletroímã está imerso em hélio líquido, né? E para se colocar em operação esses equipamentos se utiliza, pode-se utilizar, dependendo da condição do equipamento, pode-se utilizar nitrogênio líquido ou hélio líquido, e isso pode, dependendo da operação, e se houver algum evento, pode gerar queimadura e até mesmo asfixia, tá? Bom, falando mais especificamente dos efeitos possíveis para campo magnético estático, né, a gente tem variações de campos, né, dependendo dos fabricantes, dependendo daquilo que a unidade procura também em termos de disponibilidade de equipamento, né, tanto em qualidade como capacidade de execução, né. Existe uma questão uma tendência de que aumentar o campo magnético eleva a capacidade de se produzir sinal e também buscar outras formas de contraste na imagem, né? Mas, indo direto ao ponto, né, a gente tem que... quem faz o estudo dos efeitos de campos magnéticos e elétricos variáveis é a Comissão Internacional de Radioproteção para Radiações Não Ionizantes, tá? Seria uma prima aí uma irmã da ICRP, né? Nas avaliações dela em relação a revisões de literatura e o que se tem hoje de conhecimento, não se conclui nada, na verdade não se observa nada de conclusivo em relação a danos à saúde até 8 Tesla, né? Mas se observam efeitos sensoriais que eu comentei antes, né, como conforto de maneira geral, com náuseas, vertigem, dor de cabeça e gosto metálico na boca, tá? Inclusive, no evento da Sociedade Internacional de Ressonância Magnética de 2019, foram apresentados resultados preliminares de avaliação de efeito biológico para um magneto de 11,7 Tesla, que é o maior magneto que vai ser utilizado para pesquisa em ressonância magnética em pacientes, né? E justamente esses efeitos eles foram observados nos voluntários que foram expostos a esse campo, né? Com relação aos efeitos de atração, né, acontece que para objetos que têm característica ferromagnética, esses efeitos eles saturam a partir de 0,5 Tesla. Então, se o campo magnético que é induzido num objeto ferromagnético chega até 0,5 Tesla, não adianta eu expor ele a um campo maior, que esse efeito ele vai se saturar a 0,5 Tesla. Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque esse efeito de saturação nos coloca alguns limites, né? A gente sabe que para campos acima de 1,5 Tesla pode-se chegar a esse efeito de saturação, e para campos maiores esse efeito também acontece, né?
Mas o que é importante é a gente observar como a dispersão do campo magnético ele acaba sendo importante e dependente em relação à intensidade, à densidade de campo magnético dos sistemas, né? Então, aqui na esquerda a gente tem um equipamento de 1,5 Tesla, né? A gente nota que a linha de 5 Gauss, que é uma linha importante para a questão de segurança e planejamento das instalações, ele vai até aproximadamente 4 metros na direção Z, frontal ao equipamento, né? E para 3 Tesla ele avança mais do que 1 metro, né? Então, isso para um fabricante, cada fabricante vai ter um perfil de distribuição diferente, mas é importante a gente ter essa noção porque isso vai nos trazer uma ideia de que não tanto pela intensidade do campo, mas muito mais pela dispersão que esse campo tem, a gente tem que tomar atenção que quanto maior o campo magnético, mais afastado do isocentro pode acontecer esse efeito míssil, né? Então, essa é uma das primeiras mensagens assim, para a gente ter como noção, né? Essa linha de 5 Gauss, então, é muito importante porque ela vai ser uma definidora de como eu vou planejar o ambiente da ressonância magnética, né? E como a gente pode perceber, aumentou o campo, aumenta essa dispersão. Isso vai definir algumas interações que a gente vai poder ter com relação a estruturas adjacentes à área que eu estou pensando em colocar o equipamento de ressonância magnética. Então, os fabricantes, eles possuem, cada um deles, limitações de proximidade de determinados tipos de equipamentos, que possuem os seus campos eletromagnéticos também, né? Que podem ou atrapalhar o funcionamento desses equipamentos que estão adjacentes à ressonância magnética. Vamos pegar um exemplo aqui, um acelerador linear, né? Ele pode ser exposto a uma intensidade de meio Gauss, então uma intensidade bem menor do que os 5 Gauss que a gente viu antes, né? O que seria uma distância mínima em relação ao isocentro de um equipamento, aqui no caso um equipamento de 1,5 Tesla, de 6,6 metros. Então, se eu não colocar nenhum tipo adicional de blindagem, essa é a distância mínima que um acelerador linear tem que ficar do isocentro de um equipamento de 1,5 Tesla de um determinado fabricante, né? E a mesma coisa, ao contrário, também pode acontecer. O equipamento de ressonância magnética ele pode acabar sofrendo interferências do seu campo magnético, né? As mais críticas estão relacionadas a material ferromagnético em movimento, né? Então, quanto maior a massa desse material ferromagnético, né? Maior a distância que eu tenho que ter do isocentro em relação a esse material móvel que está na proximidade desse campo magnético. Então, procurar um local com isolamento é a questão ideal para o isolamento e afastamento de outras fontes de interferência é o ideal, né? Da mesma forma, outras interferências eletromagnéticas, como, por exemplo, cabos de alta tensão com baixa frequência, também é importante, né? E isso são todos os detalhes que são conversados com os fabricantes antes do momento da instalação do equipamento de ressonância magnética e, se for melhor ainda, né, antes da aquisição do próprio equipamento. Um segundo ponto importante é que o campo magnético, que é o nominal do equipamento de ressonância magnética, como a gente viu, ele tem uma dispersão que vai reduzindo o campo magnético ao longo do espaço, né? Mas ele ainda tem um gradiente espacial de campo que se deve justamente à construção do eletroímã, ou no caso de um magneto do tipo permanente, né? Mas aonde a gente vai ter uma conferência de homogeneidade justamente no volume ideal para se fazer a imagem de ressonância magnética, que vai ser no centro do equipamento, né? E a gente pode observar que existe um gradiente desse campo magnético que vai tendo comportamentos diferentes ao longo da posição que a gente observa aqui nessa vista lateral, como se fosse um corte lateral, um corte medial de uma vista lateral do equipamento de ressonância magnética, né? E a gente observa que em pequenas distâncias eu observo um gradiente de campo, uma diferença de gradiente de campo muito importante, né? Isso aqui, se eu tiver algum objeto ferromagnético que tenha uma dimensão longitudinal maior,
isso vai provocar uma força de rotação, vai provocar um torque importante nesse objeto, né? Então, se eu tiver algum paciente com alguma haste, né, ou o que é bastante identificado, um clipe de aneurisma, né, é muito importante de observar que essa movimentação próximo à abertura do equipamento, ela é crítica para alguns objetos, né, principalmente os objetos ferromagnéticos. Alguns objetos que têm condicional para ressonância também são limitados por essa configuração. Isso aqui não pode ser alterado, assim como não pode ser alterado o campo magnético principal do equipamento. Então, é uma fonte importante de preocupação para a aquisição de imagem de ressonância magnética, né, e também para a questão de observação de alguns efeitos, né. Tem uma limitação, né, de variação de 3 Tesla por metro, então o movimento da mesa também é controlado para que o paciente não experimente essa variação maior do que 3 Tesla por metro. E se eu aproximar um objeto metálico ferroso, eu posso observar também o efeito Lenz, né, que é uma formação de uma corrente em sentido contrário, o que pode gerar uma corrente nesse objeto condutor, o que não é tão crítico assim comparado aos outros efeitos que os outros campos podem induzir e gerar de risco para o paciente. Uma outra fonte de risco são os gradientes de campo magnético, né, ou um campo magnético variável no tempo, né, porque esses campos magnéticos eles são os responsáveis pela formação da imagem, então o uso deles é questão condicional, né, para a gente fazer imagem de ressonância magnética, né, mas o desempenho deles é controlado e limitado pela questão de estimulação nervosa periférica e muscular, né? Então, o limite máximo permitido é um limite que é abaixo do limite observado pela ICNIRP para indução de fibrilação ventricular, né? Então, esse seria o ponto crítico máximo, né? E também são observados outros riscos, né, associados aos campos de gradiente de campo magnético, assim como aquecimento e vibração de implantes, ruído sonoro, tá? Corrente parasita, né, corrente de ressonância magnética, ele tem uma carcaça toda metálica, então um campo variável num condutor, ele vai acabar gerando correntes contrárias, né, a esse gradiente, então tem um mecanismo que anula essa formação de corrente parasita, né? E tudo isso vai depender das características que esses gradientes possuem. Então, dependendo do modelo do equipamento e dependendo de algum opcional do equipamento também, é possível ter desempenhos maiores para gradientes de campo aplicados, né? Geralmente as técnicas que usam que necessitam de maiores gradientes com maiores desempenhos, né, são as técnicas de difusão por ressonância magnética, assim como ressonância magnética funcional. Uma outra fonte de risco é o uso de campos de radiofrequência, tá? Esses campos, eles produzem naturalmente, com a interação do tecido, aquecimento, tá? E esse aquecimento a gente monitora durante a operação do equipamento através de um indicador, que é o SAR, né, que é uma taxa de absorção específica, ela é dada por watt por quilograma. Então, daí vem a questão importante de colocar o peso do paciente, né? Para alguns equipamentos mais modernos, a gente ainda tem também a taxa de absorção, a dose de absorção específica, né, que é o SED, que é como se fosse uma integral, né, do SAR ao longo do tempo do exame, tá? Vai ver alguns detalhes um pouco mais adiante, né? E esses campos de radiofrequência, eles, em função do aquecimento, eles podem provocar um desconforto térmico no paciente, tá? Além disso, eles são responsáveis por aumentar o risco de queimadura,
seja ela por contato, né? Então, o paciente em contato com a abertura do equipamento ou pele com pele do próprio paciente, ou uma corrente induzida em alguns condutores que vão estar presentes na aquisição do exame, como, por exemplo, cabo de bobina e assim por diante. Um outro risco associado é o da criogenia, né? E aí volta a comentar que somente vai acontecer isso para magnetos supercondutores, né? Então, queimadura, asfixia e um potencial risco, né? Muito menor, mas o potencial risco de condensação de oxigênio, o que, se houver alguma chama na proximidade, pode gerar explosão, né? Não tem relatos, pelo menos do meu conhecimento, após um quench, que isso tenha acontecido, tá? Mas esse risco em laboratório já ocorreu. Como eu comentei com vocês, existem normativas, né, que regulam a forma de fabricação e operação desses equipamentos, né? A Comissão Internacional de Radioproteção para Radiações Não Ionizantes, ela é quem estuda os possíveis efeitos na saúde dos seres humanos, né, dessas radiações, tá? E aí, com base nesses efeitos, eles estabelecem limiares de operação, tá? Esses limiares, eles são discutidos em comunidades científicas, em encontros internacionais, onde vários países signatários, inclusive o Brasil, colocam membros deles para ter essa discussão e depois começar a incorporar nas legislações locais. Então, por exemplo, a Anatel é uma das agências nacionais que tratam disso, como, por exemplo, a gente vê em telefonia celular e transmissões de linhas de alta tensão e por aí em diante, né? Por aí vai. Já a IEC é a Comissão Internacional Eletrotécnica que faz a normativa e define as formas de operação dos mecanismos dos equipamentos eletrotécnicos, tá? Então, para a ressonância tem uma normativa específica, que é essa que está na tela, né, que é a IEC 60601-2-33. Ela trata exclusivamente da operação da ressonância magnética. Ela ainda não foi internalizada no Brasil, ela é de 2016, a última versão dela. Tem versões anteriores, se eu não me engano, de 2005, e já sofreram outras atualizações. A última delas é de 2016. E o Brasil ainda não internalizou ela, mas o fato da gente atender o fato dos outros países atenderem esse, nos colocam basicamente na mesma ordem de segurança de operação dos equipamentos. Claro que se houver necessidade de alguma adaptação em âmbito nacional, isso não vai acontecer. Sempre quando falam em adaptação, né, a gente tem que pensar que o nosso país tem as limitações e tal, e isso é uma coisa importante para ser considerado. Além dessa da IEC que eu comentei antes, existem outras normativas nacionais que são incorporadas, né, para as questões de segurança desses sistemas eletromédicos, né, a questão de sistemas eletromédicos programáveis. Então, essa IEC e mais algumas outras, elas são internalizadas, e daí elas ganham essa sigla NBR na frente, para dizer que elas já estão sendo adotadas, já devem ser adotadas no país. Então, se algum fabricante nacional começar a desenvolver ou montar, né, e ele tem que atender conforme essas normativas, tá? O que as normativas nos dizem em questão de limitação estão trazidas nos quadros, né? Então, atualmente, a gente tem equipamentos em operação, e aí tem 3 formas de operação, né? Operação normal, tá? Operação normal, operação em primeiro nível e operação em segundo nível, certo? Operação normal para campos magnéticos estáticos,
vai até 3 Tesla, e isso que a gente tem do ponto de vista de uso clínico no país, né? E atualmente até 8 Tesla seria no primeiro modo controlado, né? Seria no primeiro nível controlado, e acima de 8 Tesla seria o segundo nível controlado. Tá? Existem algumas limitações para a operação de exposição de trabalhadores, né? Como a gente pode ver aqui embaixo, para cabeça e tronco são 2 Tesla, né? Para extremidades até 8 Tesla, e o público geral seria a ordem de 400 militesla. Então, notem que a gente tem uma certa identificação com o que é feito do âmbito internacional com o âmbito nacional em relação à permissão de uso desses equipamentos para a área da saúde, que é, no caso, a responsabilidade da Anvisa. Para a variação de campo no tempo, a gente tem limitações que são definidas com base no valor máximo para prevenir estimulação cardíaca. Tá? Esses limites são colocados nos equipamentos no momento da operação, então o operador tem capacidade de definir se ele vai querer permitir mais ou menos variação de gradiente de campo. Isso vai depender da técnica, da indicação, né? Então tem que estar sob supervisão caso ele saia do modo normal para o primeiro modo, ou modo controlado, ou para o segundo modo, ou modo experimental. Tá? Existe ainda uma preocupação com relação à proteção de ruído, proteção sonora, que ficou ruim, mas extraí uma tabela da NR15. Né? Esse tema ele é muito abordado pelas equipes de engenharia de segurança. Então, muito importante a gente contar com o apoio deles no momento da avaliação e instalação da atenuação de ruído de cabines, né? Então, não são os fabricantes que promovem esse tipo de atenuação, são os instaladores e fabricantes das gaiolas e do acabamento da sala, né? Então, os engenheiros de segurança eles podem contribuir muito para manter a segurança auricular, tanto fora da sala, como na definição do tipo de proteção auricular que o funcionário, né, que o colaborador e que o paciente vai usar durante o acompanhamento do exame. Tá? Do ponto de vista da radiofrequência, que é aquela que promove aquecimento, né, tem duas preocupações principais. A primeira delas é com o aumento da temperatura, né? Então, uma taxa de aumento de temperatura de meio grau é considerado uma operação em modo normal. O aumento de temperatura em 1 grau é considerado um primeiro nível ou modo controlado, e isso o equipamento também alerta o operador, e o operador define, com base na relação do que ele pretende ter de informação da técnica do exame, e também da indicação do exame, né? Se ele vai permitir ou não que o equipamento assuma essa outra forma de operação. Né? E no segundo modo, que é o modo experimental, né, ou de pesquisa, que seria o segundo nível, ele teria um aumento de mais do que um grau. Tá? Esqueci de comentar, mas esses modos de pesquisa eles devem ser validados pelo Comitê de Ética em pesquisa local, né, para definir quais limites vão ser adotados. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avançar muito ainda. No país, pelo menos, é uma realidade que eu não conheço o Comitê de Ética terem noção desse nível de exposição. Então, é um item importante a ser desenvolvido. Né? Além desse aumento de temperatura, esses modos de operação eles ainda têm controles por simulação de deposição de radiofrequência, em que se atinja no máximo 38 graus na cabeça, em modo normal, 38 graus no feto, 39 graus no tronco e 40 graus nas extremidades. Tá? No modo controlado ou no primeiro nível, 38 graus na cabeça também, 38 graus no feto, e a mesma coisa se repete para tronco e membros periféricos.
No modo de pesquisa, a gente vê que já não tem limites, né? Ele sobrepassa obrigatoriamente esses níveis, então é importante a gente ter, para as instituições de pesquisa, ter que tiverem licença também para atender esse modo de pesquisa, né? Para ter bastante preocupação e monitoramento com maior cuidado, né? E reportar isso para os voluntários e pacientes de pesquisa, né, esses riscos associados, quando isso estiver dentro do protocolo de aquisição deles. Né? É importante lembrar que um aumento de 1 a 2 graus pode causar uma sensação de cansaço, então desconforto bastante importante para o paciente ou para o voluntário, né? E pode, inclusive, ter alguns registros de causar acidente vascular cerebral. Tá? E aqui o que está em asterisco é porque só a ICNIRP define esses limites para feto. Provavelmente a gente deve estar observando isso sendo embarcado nos controles de segurança dos equipamentos em breve. Então, essas restrições elas são definidas pela ICNIRP, e isso foi definido logo recentemente, agora em 2020. Né? Uma nova definição foi a variação de temperatura por tronco, né? O que está definido agora como uma média em corpo inteiro. Então, frequências da ordem de 100 kHz a 300 GHz. Nota que isso pode ser observado para campos de radiofrequência, mas campos variáveis de campo magnético, a gente não observa isso promovidos pelos gradientes de campo, então isso basicamente fica restrito à radiofrequência. Né? Esse limite é dado para 1 grau centígrado, numa média de 30 minutos de contabilidade, né, de exposição, observando efeitos em 4 watts por quilograma. Tá? Então, para questões de segurança, para os trabalhadores, se aplica um limite de fator de 10, e para o público em geral, um fator de redução de 50. Então, essa é a lógica que é aplicada para controle dos fabricantes, né? Desculpa, para controle de exposição que a ICNIRP vem apresentando, né? E isso, e esses limites que a gente observa aqui para variação local de crânio e coluna e torso, a gente observa aqui uma variação de até 2 graus, em 10 gramas de uma região de tecido médio humano, numa média de 6 minutos, a 20 watts por quilograma, né, onde se observam efeitos, né, se extrapola, né, para depois ter um valor em público geral. Então, isso aqui é o que acaba sendo adotado de maneira geral pelos fabricantes, né? Então, a IEC ela sempre está um passinho atrás do que a ICNIRP preconiza, né? Porque é o tempo de migrar isso para os fabricantes e ter a adoção, né, de toda a tecnologia sendo aplicada. É importante frisar que essas alterações, elas são, esses limites, na verdade, eles são aplicados quando o equipamento está colocado numa condição de temperatura e umidade controlada. Então, é muito importante a gente seguir o que o fabricante estabelece no manual de operação como limites de operação de temperatura e umidade, tanto na sala de exames quanto na sala de equipamentos. Tá? O fato da gente extrapolar as temperaturas e umidade pode colocar em risco os valores simulados de depósito de radiofrequência e acabar colocando em risco o paciente ou o voluntário que está sendo exposto. Tá? Uma outra coisa que apareceu nos últimos tempos é justamente essa tentativa de estimar o depósito, a dose, né, a dose estimada de radiofrequência depositada, né? A IEC estabelece um limite máximo de 14,4 kJ por quilograma,
E o racional dessa nova métrica, né, é proteger o paciente de experimentar um aumento de temperatura ou um desconforto que vai acontecer se um número grande de sequências com uma alta taxa de depósito de radiofrequência for sendo aplicada. Isso a gente observa muito nas técnicas de exames que a gente utiliza para exames de coluna e exames de abdômen e pelve, principalmente. Né? Só que a gente atingir um SED muito elevado, por exemplo, um desses limites aqui, não quer dizer, obviamente, que a gente vai ter uma queimadura sendo promovida para o paciente. Né? Se a gente alternar entre sequências com maior valor de SAR e menor valor de SAR, ou um intervalo de tempo, né? Usar o limite de temperatura adequado de operação do equipamento, promover a ventilação do equipamento para refrigerar o paciente, não cobrir o paciente, tudo isso corrobora para evitar o aquecimento desnecessário do paciente e até mesmo queimadura. Do ponto de vista de normativas nacionais, a gente teve agora a revisão da RDC 330, que ampliou o escopo dela para outras modalidades, né, incluindo a ressonância magnética. Nela existe um programa de garantia da qualidade, né, que já vinha, né, em outras modalidades, mas incluiu agora a ressonância magnética. Um programa de educação permanente e a gestão de risco também para as modalidades de radiodiagnóstico. Então, de certa forma, a gente já vinha colocando isso em prática na ressonância magnética, né? Mas isso agora foi norteado, né, de uma maneira, digamos assim, inicial, né, pela Anvisa, né, através da N97, né, que foi uma republicação de uma N de 2000. Então, em maio de 2021, a N97 foi republicada, onde lá estão definidos testes de constância e controle de qualidade. A gente não vai tratar disso aqui, apesar de ser um item importante de segurança, né? Mas ela trata também dos requisitos que os ambientes têm que ter, os equipamentos, né, que estão, a forma de operação dos equipamentos e da instalação desses equipamentos de ressonância magnética, né? E questões de segurança que daí vão envolver processos de trabalho, a introdução do conceito do zoneamento, né? Detecção de metais e a sinalização, que é uma coisa que não aparece de uma forma muito clara, mas que eu acho que seria um ponto importante para se evoluir, para padronizar do ponto de vista nacional e trazer o que vai trazer um conforto maior, tanto para pacientes que vão em unidades de ressonância diferentes, quanto para quem trabalha em unidades de ressonância diferentes, né? A gente tem uma questão importante a tratar, que é a uniformização da sinalização. Do ponto de vista de orientação de trabalho, tem duas referências muito boas, uma delas a do Reino Unido, essa da esquerda, bastante bem recente, né? Tem 1 ano da sua publicação. Ela traz uma série de orientações, inclusive como executar algumas rotinas, como classificar as áreas, como definir o escopo de atuação das pessoas em relação à segurança da ressonância magnética, né? O que é muito parecido com o manual do Colégio Americano de Radiologia, o manual de segurança do Colégio Americano de Radiologia, né? Então, são documentos que se conversam, né? Porque, basicamente, todos eles estão seguindo as recomendações da Comissão Internacional de Radioproteção para Radiação Não Ionizante, né? e da IEC. Então, às vezes, vocês vão ver que um está explicando melhor uma coisa no outro, mas, basicamente, o efeito final deve ser o mesmo. Com relação à definição e construção de sites, né, a gente tem que, desde o início do planejamento, pensar nesses conceitos, né, de zoneamento, equipes, né, o que a área pretende fazer de exames, se vai tratar exames com anestesia, né? Então, aquela cabeça que a gente usa, o mesmo racional que a gente usa
para fazer a montagem de um serviço de radiodiagnóstico, né? Pensando em locais com menor níveis de radiação para maiores níveis de radiação. Então, a mesma coisa aqui para a gente evitar risco de acidentes de pessoas que vão acessar o local de maneira mais desavisada, né? Então, criar mecanismos de segurança de acesso, observar o local da instalação para evitar interferência em outras áreas, assim como outros equipamentos interferirem no funcionamento da ressonância, né? Então, uma troca de informações com o fabricante é bem importante, né, no momento de definição do site, né? Mesmo que a aquisição não tenha sido feita, né, eles geralmente são muito solícitos e tem bastante material disponível de uma maneira mais abrangente para a gente já poder ir pensando em como essa instalação vai operar, né? É claro que a criação de barreiras físicas para evitar o acesso de pessoas que não têm conhecimento de segurança em ressonância é bem importante, né? Evitar a circulação de pessoas que vão tratar de outras áreas no âmbito de área de saúde, né? Então, deixar uma área local específica para ressonância magnética é sempre o ideal. Muitas vezes não é o que a gente tem disponível, como a gente pode ver nessa planta, né, uma tomografia junto à área da ressonância magnética. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo e aí a parte de educação é muito importante. Como eu comentei antes com vocês, né, o campo magnético ele tem uma dispersão que muitas vezes vai além daquela área que está específica para a sua instalação, né? Muito importante ter a possibilidade de restringir essa linha de 5 Gauss para fora do ambiente da sala de exames, porque muitas vezes a gente não vai ter o controle sobre o que vai estar sendo executado, e mesmo que a gente defina hoje o que é executado numa área adjacente, amanhã ou depois pode ser definido uma outra coisa, e a gente que está supervisionando a questão de segurança pode não estar sabendo. Então, o mesmo racional, por exemplo, um cálculo de blindagem de raio-x, né? Então, a gente tem que ter essa ideia. A definição da blindagem necessária para essas áreas é do escopo do fabricante, né? Porque o fabricante ele tem interesse que a blindagem que vai ser colocada não interfira na qualidade de campo após o equipamento ser instalado e o campo ser subido para o valor nominal do campo, né? Próximo ao valor nominal de interesse do campo. Então, aqui vocês podem ver as bobinas primárias, né, do equipamento, tá? E todas essas áreas coloridas, essas placas coloridas aqui, identificam a colocação de algum tipo de blindagem magnética. Vocês podem ver que aquele perfil, né, de linha de campo, que no caso de uma visão axial, como era aqui, ela era toda concêntrica, agora não é mais, porque foram colocadas barreiras, né, inclusive uma barreira logo abaixo do piso da sala, aproximadamente 1,30 m, porque justamente eu não poderia colocar essa blindagem muito próxima ao campo, porque eu iria distorcer o campo e afetar a qualidade do campo. Então, essas nuances fazem parte da relação que a gente vai ter que fazer, né, e desenho do projeto com o fabricante. É muito importante ter essa relação com o fabricante. E no final, então, ter medidas que possam comprovar a colocação, né, possam comprovar que a linha de meio Gauss, de 5 Gauss, que é essa linha vermelha, ficou junto, né, não extrapolou, na verdade, a parede da sala de exames e que não afetou a qualidade de campo magnético do equipamento. Isso permite, então, que pessoas que, por exemplo, possam ter algum tipo de prótese de implante de implante ativo possam circular livremente fora da sala de ressonância magnética. Isso é bastante importante, né, dentro do planejamento de uma área dessas, né. Uma outra questão também bem importante para a instalação, que a própria RDC solicitou, é a abertura da porta da sala para fora. Então, instalações novas devem contemplar esse tipo de estrutura, né?
Além disso, eles devem contemplar a exaustão por um tubo quench, né, de extinção de campo magnético, onde, para equipamentos supercondutores, o hélio ele é removido de dentro do equipamento, né, e aí com um tempo bastante curto para poder atuar em caso de emergência, né. Em alguns fabricantes trazem, inclusive, monitor de oxigênio dentro da sala, né, para aumentar ainda mais a questão de segurança, tá? E aí planejar a estrutura, né, eventualmente com guias de onda, uma sala com gases, fornecimento de gases e também linhas de vácuo para poder fazer procedimentos com anestesia, procedimentos pediátricos, né, um controle adequado de temperatura e umidade, né, então tudo para o equipamento operar de forma bem adequada. Alguns equipamentos hoje em dia, inclusive, quando os limites de temperatura e umidade saem fora do especificado, eles abortam, não deixam fazer aquisição por conta do controle dos campos de radiofrequência, né? O efeito de aquecimento o equipamento acaba perdendo o controle do que ele tem simulado porque realmente está acontecendo. No caso de extinção de campo magnético acionado, né, esse duto, então, ele leva o hélio líquido para fora da sala, então aqui a gente consegue ver a saída desse duto, né, ele para fora do prédio, dependendo do fabricante também, ele vai colocar um raio específico mínimo, né, para evitar que as pessoas possam sofrer algum tipo de queimadura quando estiverem em contato com um gás a baixa temperatura. Então, tudo isso é especificado no momento da instalação. Então, muito importante definir que tipo de procedimento vai ser feito, como, por exemplo, procedimentos com anestesia, os equipamentos adequados para anestesia, né? Sala de indução, sala de recuperação próxima, poder fornecer ao anestesista uma visão clara do paciente, monitoração adequada, né? Além disso, procedimentos pediátricos, né? Se eu vou usar bobinas dedicadas para isso, se não usar bobinas dedicadas, eu preciso ter muita atenção com a montagem dos protocolos de exames, porque se eu for usar uma bobina de uso periférico ou de extremidades, observar se durante a montagem do protocolo o parâmetro que eu estou usando é para efetivamente para o exame de crânio, por exemplo, né, e não de um exame periférico, como a gente viu, né, os limites eles são bem diferentes, né, entre exame na região do crânio como exame na região da periferia, né, e além disso, um ambiente humanizado sempre ajuda para a questão para pacientes pediátricos, né, como para pacientes claustrofóbicos. Então, aqui só para dar dois exemplos, né, um monitor multiparamétrico, além de um equipamento de ventilação e mistura de gases, né, eles são de uso condicional, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente o que isso significa, mas no caso aqui a condição deles é não extrapolar essa linha aqui, que ela foi medida, onde essa linha apresenta 200 Gauss, né, além dessa linha pode danificar o equipamento ou mesmo sofrer um efeito de atração aqui em relação ao campo magnético ao centro do equipamento. Então, isso a gente tem que estar bem atento, né? E com relação a isso, tem indicação de criação de zoneamento, né? O que nos ajuda a definir formas de trabalho, processos de trabalho mais tranquilos, né? Onde a gente vai definir dentro daquela da nossa instituição, né? Locais onde eu vou ter pessoas que vão ter acesso livre, sem nenhum conhecimento específico em ressonância magnética, né? Apenas ter a noção de que, a partir de uma certa distância, a partir de uma certa localidade, é o ambiente da ressonância magnética, né? A zona 2 é o local de interface, é o ambiente a área controlada da ressonância magnética, né? Idealmente, nesse local, a gente vai ter, então, a parte de avaliação das pessoas que vão entrar na área de controle de acesso. Então, o ideal é que a gente avalie todas as pessoas que vão entrar na área de acesso já na zona 2, né? Isso, para locais mais antigos, é uma dificuldade de conseguir executar isso pela arquitetura do local, né? Já na zona 3, eu vou ter um acesso controlado, então é importante que quem for acessar a zona 3 já tenha sido identificado pelas questões de risco à ressonância, né? Se a pessoa
não tiver um treinamento específico sobre os riscos de ressonância, que ela esteja acompanhada de uma pessoa que tenha um treinamento sobre os riscos de ressonância, né? Então, deve ser um acesso controlado, restrito, né, onde nem todo mundo tenha acesso. E a zona 4 é a zona específica da sala de exames, né? É um ambiente onde a gente vai poder ter efetivamente a maior região de risco, né, com exposição à radiofrequência, eventualmente efeito Missel, né, que geralmente na literatura está colocado como o local a partir de 3 militesla para objetos ferromagnéticos. Então, nesse ambiente da ressonância, somente quem é autorizado a entrar pode acessar essa área controlada, né? Então, pelo menos a pessoa tem que ter um treinamento que vai garantir que ela não represente o perigo nem para ela e nem para quem estiver nesse ambiente. Então, aqueles 2 documentos que eu mostrei anteriormente, eles apresentam para a gente algumas sugestões de treinamento e divisão das equipes, né? Importante a gente lembrar que a gente está sob a responsabilidade de uma equipe multidisciplinar, né? Pessoas que não têm conhecimento de funcionamento completo do equipamento de ressonância magnética, né? A não ser o operador do equipamento, né? Então, se eu estiver no ambiente de pesquisa, por exemplo, que é um ambiente mais complexo, o pesquisador tem que ter esse conhecimento, né? O operador tem que ter esse conhecimento, tá? Eventualmente, eu vou ter alguns níveis de treinamento e de conhecimento desses riscos, tá? Mas, obrigatoriamente, o operador e o pesquisador são os que devem ter o maior conhecimento dos riscos associados e são as pessoas que vão ser consultadas durante a operação do equipamento de ressonância magnética, né? Então, eu preciso conhecer os procedimentos relacionados ao exame, né? Procedimentos de emergência também, como, por exemplo, quench, incêndio e assim por diante, né? E como operar o equipamento e como manejar situações dentro da execução dos exames, da rotina dos exames, né? O Colégio Americano ele divide em pessoas que não têm treinamento em ressonância, pessoas que têm treinamento de nível 1, que somente vão entrar no ambiente, mas não vão colocar outras pessoas em risco. Geralmente, pessoal de manutenção ou higienização, né, estão classificadas nessa região. E pessoal de nível 2, que é quem efetivamente conhece todos os riscos associados, tá? E aqui uma sugestão bem interessante do Guia de Segurança do Reino Unido, né? Então, quem tiver possibilidade de olhar, é bem legal para poder adaptar para a sua unidade de ressonância magnética e adotar as questões de segurança. Muito importante entender a simbologia adotada, né? A gente não tem isso padronizado no país, né? A gente olha, cada fabricante, inclusive, entrega sinalizações de forma diferente, né? Mas aqui a gente tem uma adoção da Sociedade Americana de Teste e Materiais, né? Então, eles classificam os materiais, e aqui a gente vê uma primeira classificação aqui de um material seguro, né? Que não vai colocar o ambiente nem o paciente em risco, né? Objetos que sejam condutores, né? Já aparecem como de uso condicional, que é esse triângulo amarelo, tá? Tudo que for de uso condicional, ou seja, para qualquer campo, ele vai ter essa classificação, né, com esse triângulo amarelo aqui para alertar, né? E o que não for seguro, que pode colocar em risco, né, tanto o ambiente de ressonância quanto o paciente, ele vai aparecer com essa simbologia, onde vai aparecer o MR em preto e o risco vermelho em cima, né? Então, e aí a gente pode trabalhar de maneira a adotar essas simbologias, né? E, inclusive, adaptar de maneira que fique mais parecido com a identidade visual da instituição, né? Mas é muito importante ter essa sinalização para, inclusive, orientar outras questões relacionadas também à parte mais de operação, né?
como, por exemplo, a questão de queimadura, né? Então, nos treinamentos, a gente tem que apresentar a sinalização que for adotada na instituição, né? Os riscos associados, né? As questões como, por exemplo, como fazer com o paciente que possui, que vai ser induzido para fazer vai fazer o exame, né? Verificar sempre o funcionamento da comunicação com o operador, a campainha de chamado, né? De cuidados, né? Definir quais pacientes vão estar precisando de monitorização, né? Então, definir quando também eu posso usar a questão de alterar o modo de operação normal, né? Quais são as questões que me colocam um maior risco para sofrer queimaduras? Então, por uma das coisas mais importantes que a gente tem é a troca de roupa, né, fornecida pela unidade de ressonância magnética. Agora, em época de pandemia, também o fornecimento da própria máscara é uma questão importante para evitar a queimadura e evitar deslocamento da máscara também, tá? Então, a troca de roupa total, completa, de quem está indo para fazer exame de ressonância é muito importante, tá? Evitar também dobras de cabos e ficar em contato com o paciente, direto em contato com a pele, assim como pele com pele no paciente. Então, aquelas espumas que vêm no equipamento, a gente tem que usar elas, né? Elas dão ali uma distância de 1 a 2 centímetros, que é suficiente já para evitar o contato. Evitar o contato também da pele do paciente com a carenagem do equipamento também é bastante importante, né? Monitorização de gestantes também é outro item muito importante, porque geralmente são pacientes que têm uma temperatura mais elevada no local onde está o feto. Então, eu posso elevar mais ainda a temperatura, a gente viu que tem limites para isso, tá? O risco de queimadura ele é bastante importante. A principal fonte de registro, a principal número de registros de eventos, né? Aqui a gente vê um relato de um paciente que sofreu queimaduras por estar usando uma camiseta com uma microfibra à base de prata, né? Uma camiseta daquelas que acaba evitando o odor, né? Porque a prata acaba tendo uma ação microbacteriana. Só que essa microfibra ela vai funcionar como uma antena, vai gerar um aquecimento, né? A gente nem tem valores tão elevados de SAR, né? Esse aqui é um paciente fazendo, se eu não me engano, um exame de crânio e coluna, né? E gerou queimaduras, né? Gerando até bolha no paciente, tá? Então, muito importante a gente pedir para o paciente remover sempre a roupa e fornecer a roupa da unidade, que já é uma roupa, já deve ser uma roupa testada, né? Em algodão puro, sem nenhum item metálico, tá? Da mesma forma, o uso de cobertores, né, ou lençóis. Geralmente as salas de ressonância elas são geladas, né, mas durante o exame o paciente acaba aquecendo, é um comportamento, é um efeito natural, né, do processo de aquisição da imagem, né. Mas aqui nesse caso, além de tapar o paciente ainda com o cobertor, ainda foi colocado um cobertor que tinha um fio de cobre. Esse fio de cobre funcionou como uma antena, foi aquecendo a carenagem e iniciou um princípio de incêndio. O paciente não sofreu lesão nenhuma, mas a bobina de radiofrequência sofreu danos, né? Então o equipamento acabou sendo danificado. Aqui um outro relato de indução de queimadura por radiofrequência, né? Um paciente anestesiado, ele fez um exame de coluna, tá? Coluna lombosacra, justamente nessa região aqui, tá? E ele estava portando uma pulseira de identificação, tá? A suspeita é que a pulseira de identificação tenha impressa nela um conteúdo de prata, e esse conteúdo de prata, ele acabou funcionando como uma antena, né? Nota que fez bolha, gerou vermelhidão, e na cirurgia, após o exame, se verificou que tem sinais de queimadura no músculo, característicos de indução de queimadura por eletricidade, tá? Então, o paciente
teve queimadura muscular e também teve danos no túnel do carpo. Tá? A suspeita dos autores, então, é essa tinta da pulseira de identificação. Tá? Então, identificar os riscos, tanto na aquisição do exame, quanto riscos associados a questões de emergência, como, por exemplo, parada cardíaca de um paciente, né? Definir o modo de atenção ao paciente, né? Iniciar a parada, a recuperação, iniciar a recuperação do paciente dentro de sala, mas remover ele o mais rápido possível para poder usar, se for o caso de um desfibrilador cardíaco, ou uma equipe de resposta rápida no hospital, né? O que fazer no caso de um incêndio também, né? Como tratar um quench, muitas vezes um quench pode ser espontâneo, né? A extinção do campo magnético, né, que é o termo do quench, pode ser, do ponto de vista espontâneo, né? Também fazer verificações rotineiras, pelo menos anuais, em relação à saída do tubo quench, ver se ele está pérvio, se não tem nada obstruindo a passagem, né? Monitorização de nível de oxigênio, também é outra coisa sugerida pelos autores, né, pela literatura internacional, né? Como conduzir, no caso de uma falha de energia elétrica, né, se remove o paciente. Então, tudo isso são rotinas em caso de emergência que são importantes serem definidas pela instituição, né? Além disso, né, como tratar o caso de um paciente que fica preso, como aconteceu nesse caso, né, na Índia, onde uma pessoa um engenheiro estava fazendo manutenção do equipamento, ficou preso por um cilindro de oxigênio, né, ferro magnético, tá? E o acionamento da extinção, do botão de extinção do quench acabou não funcionando, né? Então, como atuar nesses casos, né? Então, tanto esse caso de uma pessoa presa no equipamento, quanto um caso de incêndio descontrolado na área de comando, na sala técnica, quanto na sala de exames, é importante a gente ter o acionamento da extinção, do botão de extinção do campo magnético, né? Mas, primeiramente, tentar conter esse incêndio com extintores específicos para atuar na ressonância magnética. Então, a classificação desses itens que parecem tão óbvios para a gente, né, é muito importante, né, a gente ter etiquetar esses itens, né, classificar e introduzir isso no programa de educação continuada, né? Então, é importante definir política para tudo isso, né? Como a gente vai tratar a avaliação, a avaliação de segurança dos pacientes e dos voluntários, né? Em que nível eu vou atuar já no agendamento, se é uma pessoa de call center que não tem informação nenhuma na área da saúde, eventualmente, né? Se isso vai ser na chegada da unidade, né? Mas obrigatoriamente isso tem que ser revisado por alguém que tem um treinamento sobre os riscos que a gente acabou de ver lá no início da nossa conversa, né? Então, é importante a gente definir essas políticas, né, para a unidade, né? É importante a gente definir como a gente vai tratar pacientes que são hospitalizados ou pacientes que não respondem, né, ou que têm alteração de consciência, né? Como tratar para pacientes pediátricos que vão estar acompanhados, né? Então, todas essas políticas de como definir isso, esses guias eles trazem, né? A gente pode adotar, né? Ou adaptar a realidade que cada unidade vai ter, dependendo da sua complexidade, né? Essa avaliação tem vários exemplos, né, de sociedades internacionais, como a própria Sociedade Internacional de Ressonância Magnética para a Medicina, ou do Colégio Americano de Radiologia, de como fazer essa avaliação, como executar, quem deve executar. Então, tudo isso é muito importante estabelecer, e a literatura é farta em relação a isso, e a gente pode adotar critérios de bastante cuidado, né, para manter
a segurança dos pacientes e dos voluntários, né? Questão de gestantes é sempre questionado, né? Para pacientes é sempre importante avaliar risco-benefício, como em qualquer exposição, né? Se não houver método alternativo, procurar fazer em pacientes, em equipamentos de mais baixo campo, né? Sempre respeitando a questão de uso em modo de operação normal. A gente sabe que as sequências para avaliação mais rápida, elas usam bastante radiofrequência, então isso pode ser uma limitação técnica, né? Mas é importante ter esse cuidado, né? Já para o trabalhador, não existe nenhum risco identificado, tá? Nos modos de operação, do ponto de vista clínico, que a gente tem para fazer imagem em paciente, né? Então, só se sugere não se aproximar muito do campo magnético e evitar ficar dentro de sala durante a aquisição da imagem, tá? No mais, não tem nenhuma outra restrição, tá? Sobre implante médico, a literatura é vasta, né? Cada implante possui sua restrição, muito importante estabelecer critérios para avaliar, né? Os implantes eles têm regras para cada modelo, para cada marca, para cada modelo, para cada conjunto de interação, eventualmente, né? Marca-passo, né? Tanto o gerador quanto o eletrodo, por exemplo, eles têm combinações para isso, né? É muito importante a gente observar que os implantes ativos são os que apresentam um risco maior, né, porque eles podem funcionar como uma antena e provocar um aquecimento muito rápido, elevação de temperatura muito alta, então é importante a gente estar bem atento a isso, né. Já os não ativos, eles têm mais o risco de deslocamento e torque, né, e um risco menor de aquecimento, né, mas é muito importante a gente estar atento a essas questões, né. Então, assim, a literatura é vasta, os fabricantes têm as informações. A grande dificuldade é a obtenção da informação adequada e precisa por parte do paciente, né, e por parte da equipe médica que fez o implante, né. Então, é muito importante a gente definir, na verdade, rotinas de trabalho com fluxogramas entendidos pela equipe da unidade de ressonância, então, médico radiologista, equipe de enfermagem, operador do equipamento, né, de maneira que a gente consiga fazer com que a questão seja resolvida antes do paciente chegar na unidade para realizar o exame, né. Isso facilita muito e reduz o estresse da equipe, né. Existem várias orientações assim, de modo geral, em como tratar cada um desses dispositivos, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante. A questão mais complicada é quando o dispositivo é de uso condicional, porque a gente tem que estabelecer regras, né? E ter isso bem claro e registrado, né? O ideal é a gente registrar isso para cada paciente que vai fazer o exame, em como a gente conduziu esse exame, né? Existem hoje em dia ferramentas que os fabricantes estão disponibilizando em que eu posso pegar meu protocolo e identificar no consultório de operação que o paciente está usando o implante, que esse implante, por exemplo, tem uma limitação para 1,5 Tesla, né? Claro que eu não vou poder alterar o campo magnético do meu equipamento, também não vou poder alterar o gradiente espacial do equipamento, mas vou poder avaliar isso. Se isso for aprovado, né, eu posso, então, acionar a limitação da exposição à radiofrequência, exposição a gradiente, certo? Então, essa ferramenta ela já ajusta o protocolo, ajusta as sequências de pulso para não passar desses limites estabelecidos pelo fabricante, tá? Então, aqui, como eu tinha colocado para vocês, né, a questão do torque, né? Aqui, por exemplo, um clipe de aneurisma que tem uma limitação para 3 Tesla e 720 Gauss por centímetros, ou 7 Tesla por metro, que seria mais ou menos essa limitação. Então, o paciente tem que entrar aqui, deitado, né? Se movimentando a mesa lentamente, né? Então, notem o risco, né? Se o paciente sentar, por exemplo,
ou eventualmente eu achar que num equipamento de mais baixo campo, essa relação de gradiente espacial vai ser menor. Isso não é verdade. Existem equipamentos, por exemplo, de 0,35 Tesla, de campo aberto, que possuem gradiente espacial, que podem possuir gradiente espacial maior do que um equipamento de 1,5 Tesla. Então, dizer que um implante é liberado num equipamento de 3 Tesla não necessariamente vai estar aprovado para um equipamento de 1,5 Tesla, né? Vai ter uso condicional aprovado para 1,5 Tesla. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Essa monitorização é feita no console de operação. Então, a gente pode ver aqui o nível de estimulação periférica, que eu vou estar adotando em percentual, o nível de SAR, o nível de dose de radiofrequência. Então, tudo isso o operador vai observando durante a execução do exame. Esses documentos também apresentam orientações com relação a como conduzir, né, a implante sem identificação. É óbvio que isso tem que ser revisto por toda a equipe, se a equipe vai estar tranquila ou não para executar dessa forma, né? Mas existem orientações para isso, né? É importante a gente definir essas políticas, né? Então, de modo geral, né, buscar essas referências com os médicos que implantaram os dispositivos é uma questão importante, né? E buscar as referências e recomendações com os fabricantes, né? É importante desenvolver programas para que a gente possa atender esses requisitos nacionais e internacionais, já que a gente não tem todo o escopo de segurança definido na legislação do nosso país, né? Qualquer alteração no equipamento tem que ser passível, tem que passar pelo crivo de novas avaliações, né? E ver se o programa que a gente está estabelecido está adequado, né? Quando eu não sei qual é a origem, eu tenho que definir e classificar ele como não seguro para ressonância, né? Então, é uma postura bem conservadora, mas é importante, né? E quando eu tiver em dúvida, né, o ideal é a avaliação de risco-benefício. Então, é importante o médico radiologista, junto com o clínico ou com o cirurgião, definir a melhor conduta adotada, e a literatura é muito rica para as questões de segurança, né? Websites, né? E esses dois autores aqui, o Sherlock e o Cannell, são duas fontes necessárias e muito importantes para a gente seguir, né? Importante, então, a gente, né, de forma resumida, assim, né, sempre controlar o acesso das pessoas, né, ter um ambiente com um controle de acesso específico, né, pesquisar os implantes e as contraindicações das técnicas que a gente está usando na ressonância, né. O risco potencial de deslocamento para materiais ferromagnéticos é muito importante para equipamentos de alto campo, tá? Controlar essas exposições também é importante, então a gente tem que estar sempre monitorando e revisando os protocolos para isso, né? E operar o equipamento por longos períodos também é uma fonte de risco bem considerável, né? Então é muito importante. Então era isso que eu tinha para apresentar. Eu me estendi muito no tempo aqui, espero que o pessoal tenha acompanhado aí. Muito obrigado.